Olá, 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 meus queridos, minhas queridas alunas e alunos, satisfação, prazer em tê-lo aí deste ladinho conosco, aqui do Aulas Paraná, para os rincões do nosso estado do Paraná, ou até mesmo do Brasil, qualquer lugar do mundo, do planeta, da galáxia que você tiver. Nós estamos levando até você o quê? Conhecimento. Conhecimento de quê, professor? De química orgânica. Tá, professor? E nesta aula, professor? Vamos lá, professor. Vamos direto ao assunto. O que nós vamos estudar, professor? Nós vamos estudar a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Buenas, professor. Eu sei, professor, que esta aula, professor, tem objetivos e tem questionamento. Vamos logo, professor. Vamos direto ao assunto, professor. Tá? Venha comigo. Você tem pouca paciência. Eu gosto disso. Você tem sede, fome para o saber, para o conhecimento. Vamos lá, olha. Quais são os objetivos? Relembrar as regras de nomenclatura de hidrocarbonetos, nomear hidrocarbonetos de cadeia normal e, claro, você tem que praticar, exercitar. Professor, olha, professor, eu tenho um primo que ele é bombadão, faz academia todo dia. Para eu ficar com o meu cérebro, professor, turbinado, será que eu tenho que fazer o quê, professor? Mais ou menos o que ele faz na academia, só que você faz aí, sentadinho na sua cadeira, lendo, estudando, praticando, exercitando o seu cérebro, tá? Não que aquele outro tipo de exercício não seja importante, mas essa é a nossa prioridade neste momento, ok? Então vamos lá. Quais são os questionamentos? O que é uma cadeia carbônica normal? O que são esse tipo de cadeia? Como fazer a nomenclatura das cadeias carbônicas normais? São questionamentos pertinentes. Precisamos respondê-las? Precisamos respondê-los no decorrer desta aula. Vamos, professor! Isso aqui, professor, é uma cadeia carbônica, sim? Perfeito, é uma cadeia carbônica, ok, tá? Porque nós temos sequências de carbonos ligados em série e hidrogênios ali completando as suas ligações químicas. Professor, para eu dar nome para uma substância química, é mais ou menos igual eu dar nome para o meu gatinho, professor? Eu dei o nome do meu gatinho de Mimi. Veja só que situação complicada. Você deu o nome para o seu gatinho de Mimi. Será que tem outros gatos diferentes do seu que tem o mesmo nome, Mimi? Certamente. Se você entrar ali na internet, você vai encontrar alguns gatos chamados Mimi. Professor, tá, na química, pode ter duas substâncias diferentes com o mesmo nome? Nunca. Isso não pode acontecer. Duas substâncias químicas diferentes, obrigatoriamente tem que ter nomes diferentes. Tá, professor? Mas haja criatividade para dar nomes para milhões de substâncias químicas sem repetir um nome, professor. Seria complicado se não tivéssemos uma regra. Com uma regra estabelecida, aí fica bem mais fácil. Tá? Então existe uma regra estabelecida para dar nomes aos compostos orgânicos, de maneira que duas substâncias químicas diferentes não terão nomes iguais. Por quê? Imagine você vai comprar uma substância que precisa do efeito dela para um problema que você tem no estômago. E uma outra substância que tem exatamente o mesmo nome vai ter um efeito para o coração. E você não está com problema no coração, você estaria com problema no pulmão, no estômago. Então veja que confusão que seria. Não pode. Então, para isso nós temos uma regra. Para dar nome a uma substância orgânica, nós temos a parte inicial, chamada prefixo, que indica o número de carbonos. A parte intermediária, que é o infixo, indica o tipo de ligação química, tá? Se for um alcano é AN, se for um alceno é EN, se for um alcadieno, duas duplas é dien, e se for um alcino com tripla ligação química é IN. E a terminação, o sufixo, indica que função orgânica que a substância pertence. Professor, já vi, professor, que dar nome para substâncias orgânicas é muito interessante. Cada parte do nome indica alguma coisa. É isso, professor?
Perfeito. Perfeito. O número de carbonos que a substância contém vai estar contido no nome da substância. O tipo de ligação vai estar contido no nome. A função química que a substância pertence vai estar contido no nome. Veja aqui algum exemplo. Ó, veja aqui. Aqui nós temos a tabela de prefixos. Ó, se a substância tiver um carbono, o prefixo é met. Se a substância tiver 2 carbonos é et, 5 carbonos é pent, 6 é hex, nós temos essa tabela de prefixos. Vamos exemplificar isso numa situação prática, tá? Vamos pegar aqui, ó, esta substância orgânica. Quantos carbonos ela possui? 3. Professor, 3 carbonos, na tabela o prefixo é prop. Isso, observe, ó, o prefixo indica o número de carbonos. Então, 3 carbonos prop. Então, o nome da substância inicia-se com prop. Professor, e esse AN, professor? Este AN está relacionado ao tipo de ligação química. Somente ligações simples. Então, o intermediário vai ser AN. Buenas, professor. E esse O, professor? Bom, o O indica que a substância pertence à função orgânica chamada hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos terminarão em O. Ah, então, qual é o nome dessa substância? Propano. Professor, só por questão assim, professor, de desencargo, vai que me pergunte em alguma questão sobre o propano. Fale alguma coisa dele, professor. Ó, é usado como combustível para fogões e em motores de automóveis. Usado também como propulsor para sprays aerosóis, substituindo o CFC, clorofluorcarbono. Ah, professor, CFC, eu vi aí, parece algum time de futebol. Não, pera lá. É clorofluorcarbono. Alguns gases que destruiu muito a camada de ozônio e aí então nos sprays em geral foram substituídos por esses hidrocarbonetos, entre eles, né, o propano. Ah, então, veja só. Professor, achei muito interessante, mas gostaria de um outro exemplo, professor. Seu pedido é uma ordem. Tá? Então vamos aqui, ó. Vamos contar quantos carbonos tem essa estrutura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, voltando na tabela, professor, 6 é X. Perfeito? 6 é X, então o nome começa com X. Professor, tem uma dupla ligação química, professor. Então, o intermediário, professor, vai ser em buenas, ok. E a terminação é O, porque é hidrocarboneto. Tá, professor? O que é um hidrocarboneto, professor? São aquelas substâncias orgânicas constituídas apenas de carbonos e hidrogênios, tá? É o caso aqui. Tá, professor? Agora, esse número, professor, esse número é imprescindível, tá? Porque eu preciso indicar qual o carbono que está essa dupla ligação química aqui, ó. Esse carbono está essa dupla ligação está no carbono número 2. Então, por isso tem esse número aqui, ó, 2. X2NO. X2Eno. Tá? Ou então poderia se dizer, numa linguagem informal, 2-hexeno. Tá? Então, este é o nome da substância química constituída de 6 carbonos com uma dupla ligação química. Professor, vamos para um outro exemplo, professor. Sim, temos um outro exemplo aqui, tá? Veja aqui, ó. 2 carbonos, tripla ligação química. 2 carbonos, o prefixo é et. Tripla ligação química, o intermediário é in. Como é um hidrocarboneto, terminação O. Professor, neste caso, professor, é colocado número? Não, não faz sentido, tá? Nesse caso específico não faz sentido. Por quê? Ó, de todo caso vai ser no carbono número 1, tá? Então a numeração ali seria irrelevante. O etino é usado para quê, professor? É utilizado em combustíveis gasosos para maçarico, máquinas de solda, lamparinas. Professor,
Então, é isso, professor. Prefixo, infixo e sufixo. Perfeito. Professor, tem algum outro exemplo antes de fazermos uma atividade? Certamente. Veja aqui, ó. Esse com duas duplas, tá? Com duas duplas. Então, veja, ó. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, o prefixo é but. Tem dupla ligação química? É um hidrocarboneto, termina em O. Professor, mas por que esse dia aqui, professor? Quando nós temos duplicidade do mesmo constituinte, aqui nós temos duas duplas, ó. Então nós vamos colocar di. O prefixo di é porque vai indicar duas duplas ligações químicas. No carbono número 1 e no carbono número 3. 1, 3. Professor, eu não poderia numerar essa cadeia a partir daqui? Nesse caso específico poderia, porque a numeração ficaria a mesma. Agora, nesse caso aqui, eu não poderia numerar a partir daqui. Por quê, professor? Porque aqui tem uma regra. Eu começo a numerar a cadeia carbônica a partir da extremidade mais próxima da dupla. Tá? Então, esse é um aspecto importante. Professor, olha, professor, eu não gosto muito de seguir regra, professor. Tudo bem. A minha mãe colocou uma regra aqui, professor, que depois da janta temos que lavar a louça. Você pode até questionar essa regra com a sua mãe. Mas a regra da nomenclatura de substâncias químicas, infelizmente a gente pode gostar ou não gostar, mas temos que segui-la. Tá? Temos que segui-la porque não somos nós que determinamos, tá? É a IUPAC, a Organização Internacional de Química Pura e Aplicada, que delibera sobre isso aí, tá? E claro, para nós obtermos êxito aí na nossa caminhada acadêmica, temos que obedecê-la. Buenas, professor! Vamos para esta atividade, professor? Tá aqui, ó. O metilacetileno é uma substância orgânica utilizada em soldadura. Ele é mais denso do que o ar, um gás incolor com um odor característico. Aplicando a regra de nomenclatura da IUPAC, dê o nome para ele. Tempo. Professor, gostei deste exercício, professor. Gostei, professor. Dar nomes para substâncias orgânicas é até mais fácil que dar nome para o meu gatinho, professor, porque eu fiquei pensando e não tinha muita criatividade e dei o nome do meu gatinho de Mimi. Agora, substância orgânica não. Substância química a gente segue a regra. Muito bem. Vamos aqui, ó. 3 carbonos, ok. 3 carbonos, então... prop, o prefixo. Tripla ligação química, in, o infixo, o intermediário. E como é um hidrocarboneto, a terminação é o, propino. Tá, professor? E aí não deveríamos colocar o número 1 aqui no nome, professor? Porque a tripla ligação química não está no carbono 1? Nesse caso, não é necessário colocar o número indicando a tripla ligação, pois a única possibilidade é essa tripla ligação química estar entre o carbono 1 e 2. Tá? Então, não tem outra possibilidade. Se essa tripla ligação química tivesse aqui, também seria 1, 2, 3, estaria no carbono 1. Então, aí a numeração, nesse caso, é irrelevante. Então, a ideia é tornar mais simples possível o nome aqui. Tá? Vamos avançar. Avançando, nós vamos aprender a dar nome para os hidrocarbonetos de cadeia fechada, os hidrocarbonetos cíclicos. Observe aqui, ó. Esta cadeia carbônica, ela é uma cadeia carbônica fechada.
Nesse caso específico, nós numeramos só para contar o número de carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, porque a numeração não vai no nome, não vai compor o nome, tá? Então, 5 carbonos, o prefixo é pente, tá? Como nós temos apenas ligações simples, o intermediário é AN, ele é um alcano. Aqueles hidrocarbonetos constituídos só de ligações simples, nós denominamos eles de alcanos. Buenas. E a terminação é O. Aqui, a novidade é o seguinte. Você observou esse termo ciclo na frente. Esse termo ciclo, ele é aplicado em todas as substâncias cíclicas, em todas as cadeias carbônicas, todas as substâncias orgânicas que elas são constituídas de uma cadeia fechada. Então vai ser ciclopentano, ciclopenteno, ciclopropano, ciclohexeno, tá? Quando for uma cadeia fechada, sempre nós vamos ter o ciclo. Neste caso, 5 carbonos, ciclo, pente, ANO. Professor, esse ciclopentano, ele tem alguma aplicação, professor? Olha aqui, ó. É usado na manufatura de resinas sintéticas e borrachas adesivas. Buenas, professor? Tá bom, professor. Tá interessante, professor. Tá gostoso dar nome para substâncias orgânicas, professor. Vamos lá. Agora nós temos um exemplo de uma cadeia cíclica que é um alceno, que tem uma dupla ligação química. Observe aqui, né? Que nós temos a dupla ligação química. Apesar de no nome não haver a necessidade, neste caso específico, de colocar o número, tá? Se tivesse uma ramificação, se tivesse uma outra dupla aqui, aí nós teríamos que incluir os números no nome. Nesse caso em específico não vai precisar, mas você aprende a numerar. Nós começamos a numerar do carbono que contém a dupla ligação química, passando pela dupla. 1, 2, 3, 4, 5. Buenas. Ciclo, é uma cadeia fechada, evidentemente, ciclo. Pente, 5 carbonos. Porque tem uma dupla ligação química. E o ciclopenteno, o nome desta substância orgânica. Professor, essa substância tem alguma aplicação direta, professor? Tem, tá aqui, ó. É usado como monômero na síntese de plástico. Professor, o que é um monômero, professor? São moléculas orgânicas que formam polímeros sintéticos, tá? Então, um polímero, tá? Poli é de vários, né? E mono é de um, monômero. Polímero é a junção de vários monômeros, várias moléculazinhas pequenas para formar o que nós chamamos de polímeros, macromoléculas. Muito bem. Professor, quero outros exemplos, professor. Aqui nós temos um exemplo da obrigatoriedade de numerar e essa numeração estar contida no nome da substância. Por que é necessário, professor, conter? Observe. Se essa dupla ligação química ela estivesse aqui ou aqui, aí seria uma substância diferente desta. Então, como nós temos a possibilidade de ter duas ou mais substâncias químicas diferenciando a posição das duplas ligações químicas, aí nós temos que numerar e o número vai estar contido no nome. Observe, ó. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. Pente, tá? Porque são 5 carbonos. 1 e 3. Eu posso começar a numerar daqui ou daqui. Eu tenho que numerar, guarde isto, ó. Sempre de maneira que eu vou obter a menor numeração possível. Então aqui, ó. 1 passando pela dupla, e eu tenho que passar pela dupla. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser no carbono número 1 e no carbono número 3 eu tenho as duplas ligações químicas. Como são duas duplas, eu coloco di de duplicidade.
En, porque dupla ligação, e O, porque é um hidrocarboneto. Buenas? Vamos lá, ó. Ciclo penta-1,3-dieno. Ciclo pentadieno e o 1 e o 3 antes da indicação das duplas ligações químicas para dizer a posição que essas duplas ligações químicas estão inseridas. Tá, eu separei uma atividade aqui bastante interessante, tá? Eu quero que você dê um look, tá? Mira, tá? Olha aqui, ó. Nós temos essas duas estruturas. Será que essas duas substâncias químicas são iguais? Você vai dizer, não, professor. E eu concordo com você. Sim, não é, elas não são iguais. Agora, no que elas são diferentes? Elas são diferentes na posição das duplas ligações químicas. Tá, professor, eu não acredito. Será que só a posição dessas duplas ligações químicas vai fazer a substância ser diferente? Sim, senhor. Sim, senhora. Fará muita diferença, principalmente se formos fazer reações bioquímicas, reações milimetricamente detalhadas, complicadíssimas. Então, nós temos aqui duas substâncias químicas diferentes, então os nomes deverão ser diferentes. E claro, se a gente for ver o ponto de fusão, ponto de ebulição, outras características físico-químicas dessas duas substâncias, vamos observar que elas são, sim, diferentes. Então, se elas são diferentes, os nomes delas têm que ser diferentes. Tá, professor? Como vai ser o nome desta e como vai ser o nome dessa? Você quer me pegar no contrapé, é isso, é? Isso é a atividade para você, tá? Você vai fazer. Eu vou dar um tempo aqui. Você vai lá pegar as suas anotações e tentar redigir o nome dessas duas substâncias. E eu tenho certeza que eu vou voltar e vou lhe dar os parabéns, porque você vai conseguir fazer. Tempo aí, tá? Tempo. Professor, o senhor estava certo, professor. Eu sou bom, professor. Eu sou muito bom em química, professor. Eu mereço parabéns. Eu lhe dou os parabéns. E tenho certeza que muito mais pessoas irão lhe dar parabéns, tá? Vamos conferir aqui a resposta, mas eu tenho certeza que você acertou. Confere aqui comigo. Olha, ops. Então, nós temos que numerar a cadeia carbônica, somos obrigados a numerar. Por quê? Porque nós precisamos identificar aonde que estão as duplas ligações químicas, porque essas identificações têm que compor o nome no nome da substância, tá? Então, aqui, ó, eu sou obrigado, pela regra, a numerar a partir daqui. Porque é a extremidade mais próxima da dupla. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7. Buenas? Ambos, né? As duas substâncias têm 7 carbonos. Então, o prefixo vai ser ept. Tá aqui. Ept. Agora, o que vai diferenciar é a posição das duplas ligações químicas. Nesta estrutura, nós temos a dupla no carbono número 2 e no carbono número 4.
Por isso nós temos o 2 e o 4. E aqui eu tenho a dupla no carbono número 1 e no carbono número 5. Por isso, 1 e 5. Tá, e o di é porque são duas duplas, tá? O di está indicando duplicidade. O em é porque são duplas ligações químicas. O intermediário, quando nós temos duplas ligações, é em. E hidrocarboneto, o O porque é um hidrocarboneto, evidente, tá? Então, hidrocarboneto, veja, apenas carbonos e hidrogênios. Então, o nome dessa substância, hept2,4-dieno, e o nome da substância número 2, hept1,5-dieno. Um detalhe aqui na nomenclatura, assim, não vai ser tão relevante, né? Porque numa questão de múltipla escolha, você vai saber distinguir muito bem. Mas nunca é demais a gente dizer, ó, quando nós separamos letra de número, é o hífen. Quando nós separamos número de número, é vírgula. E letra de letra também é vírgula, tá? Então, só para aí frisar e deixar esta situação aí esclarecida. Ah, não, professor. Não, professor. Não, por favor, professor. Esse slide, professor, não tem como, tá? O tempo é uma locomotiva que não tem como pararmos. O tempo avança. Em alguns momentos passa muito rápido, em outros momentos passa muito lento. Na aula de química orgânica, por exemplo, o tempo voa, né? Parece que nós estamos segurando a areia com as mãos abertas. Vai se esvairindo. Por quê? Porque é muito bom, né? A aula de química é só maravilha. É coisa boa mesmo. Tá, mas o que nós aprendemos nesta aula? Nós aprendemos as regras da nomenclatura dos hidrocarbonetos, nós nomeamos alguns hidrocarbonetos, praticamos todo esse conhecimento, né, resolvendo algumas atividades, e aqui nós temos algumas referências usadas nesta aula, e nós vamos por aqui, nós vamos ficar por aqui. Eu, o professor Osair, os técnicos do Aulas Paraná, a intérprete Bia, vamos ficando por aqui, vamos lhe desejando tudo de bom, sucesso nos seus estudos, mas temos a certeza que a química nos une, a química está entre nós e vai fazer com que nós nos encontramos novamente neste mesmo lugar, neste mesmo canal, nesta mesma rede social. Um grande abraço e até a próxima!